Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Através da sua rádio Emboabas Mais Informação, FM 92,7, mais uma edição do programa Voz da Paróquia de São João Bosco, evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados desde 15 de abril de 1989. Por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino e do saudoso José da Silva Terra. Seu nome nas almas eterno será Dom Bosco. Um oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecções João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragens União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lília Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Produção e apresentação, Lauro Lino dos Santos e Família. Procuração, Sônia Maria dos Santos. Supervisão, Padre Ricardo Sávio Sacramento, reitor e pároco de São João Bosco. Em um mundo dividido pelo ódio e polarizado por mentiras. Um mundo onde a violência de todas as formas foi banalizada e muita gente não se choca nem se espanta. Onde as pessoas e grupos constroem muros e bolhas, ao contrário de levantar pontes que aproximam. Nós proclamamos: Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Derrubar os muros de ódio que fortalecem as polarizações e construir pontes de diálogo como compromisso de amor. Esse é o convite que nos faz a 5ª campanha da Fraternidade Ecumênica, que será realizada no período da Quaresma, de 17 de fevereiro a 4 de abril, pelo Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, o CONIC. A Igreja Católica no Brasil convida todos para caminharmos juntos rumo à oração, à amizade social, ao ecumenismo e testemunho da caridade cristã, como nos pede o Papa Francisco. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos, o Salmo 115. Caríssimos ouvintes do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos, participando com vocês, Padre Nélio. Nesse final de semana, a liturgia da Quaresma nos convida a pensar na realidade do céu, lembrando o Evangelho da Transfiguração do Senhor. Este é meu Filho amado. A fé nos leva a comprometer-nos com o projeto de Deus. Pela fé, somos provados a assumir o projeto divino e a deixar de lado, muitas vezes, os nossos próprios. O projeto de Deus é a vida e, de muitos modos, ele nos conduz para que o descubramos na caminhada existencial.
Abraão, modelo de fé, simboliza cada um de nós quando nos colocamos abertos para realizar projetos de vida que vão além da nossa pequenez e compreensão. A fé, portanto, é exigente, pede o que nos é caro. Pediu a Abraão o sacrifício de Isaque. Porém, na hora H, a resposta veio com alternativa que poupou a vida daquele filho a quem tanto amava. A experiência de Abraão fez com que sua obediência tivesse o beneplácito de Deus como sinal da bênção para si e para os de sua descendência. Os caminhos indicados pela fé não significam caminhos mais fáceis e seguros. Pelo contrário, são aqueles que nos levam, que nos tiram do conforto das trilhas já conhecidas e nos expõem para novos horizontes, para a descoberta de lugares, pessoas e vales que nunca tivemos experimentado. Os caminhos percorridos pela fé podem surpreender-nos, porque muda o nosso jeito de pensar e agir. As nossas comunidades cristãs têm de passar necessariamente pelo crivo da fé para sair de si e ir avante como sinal de abertura para os caminhos que Deus apontar. Contudo, a experiência humana necessita de apoio e proteção. Aquilo que nos agrada também nos faz acomodados. É bom ficarmos aqui, ou seja, sentirmos-nos realizados, satisfeitos, a ponto de não mais voltar para a realidade e da luta do dia a dia. A missão indica o contrário. Temos de deixar o conforto da nossa casa, temos de descer da montanha e obedecer à ordem até o momento oportuno. Obedecer é ato de fé. Somos, pela fé, levados a reconhecer que Jesus é o Filho amado de Deus. Os sinais são sensíveis e frágeis a ponto de muitos daqueles que conviviam com ele não o reconhecerem. Movidos pela fé, somos levados a testemunhar o projeto de Deus com dinamismo e busca, não com estagnação, tradição e segurança que impedem a criatividade, a abertura para o novo. Assim, a palavra de Deus nos convida a pensar nessas realidades do céu, a glória que nos é reservada se perseverarmos e formos fiéis até o fim. Mas ao longo do caminho, o Deus da vida conta conosco, conta com a nossa missão. E a Quaresma é este tempo oportuno de exercitar tanto a palavra como a vontade de Deus. A Quaresma é este tempo fecundo de conversão para todos nós, reavivar o dom de Deus, mudar hábitos, manias, que não condiz com a graça, com o tempo de Deus para a nossa vida. Assim, meditando nos mistérios da paixão, da morte e ressurreição do Senhor, somos convidados a mergulhar no mistério de sua entrega e refazer a nossa dia a dia pela lógica e causa do Reino. Que bom que o Deus da vida conta conosco. Que bom que a Quaresma veio mais uma vez para, em tempos tão difíceis, abrir-nos propostas de conversão, mudanças de vida. Nunca tivemos um tempo tão oportuno de aprendizado no zelo pela vida, em todas as questões de prevenção, de resguardar-se, de se proteger para proteger aqueles que nós amamos. Assim, Deus faz conosco, nos lembra Isaías, Deus se abaixa para cuidar de nós como faz a mãe com a criança ao colo. Então, a Quaresma nos convida a este tempo do cuidado de Deus na nossa vida e nós cuidando de Deus nas coisas de nossa vida. E junto à campanha da fraternidade continuamos a gritar pela vida, salvaguardando a integridade da paz, exterminando qualquer forma de violência. Muitas vezes pensamos nas agressões, nas armas, mas esquecemos até do nosso falar, do nosso olhar, do nosso agir de forma tão violenta no dia a dia. Tenho pedido às famílias, quem sabe, uma das mais bonitas penitências e convites da campanha da fraternidade seja o diálogo em família, diálogo como compromisso de amor. Aí cuidaremos da família do vizinho, pelo mesmo diálogo, teremos frutos e salvação de muitos lares, de muitas famílias. O Deus da vida continua contando conosco. Lutemos pela paz, exterminemos a violência, o preconceito, o orgulho, tudo que divide e não condiz com a realidade de nosso Deus. Abracemos
a proposta do reino. Sirvamos ao Senhor na coragem que o tempo de hoje exige. E aproveitemos para reavivar os mandamentos da igreja neste tempo da quaresma. A confissão, pelo menos uma vez ao ano, a comunhão conforme o estado de vida por ocasião da Páscoa, o jejuar, o abster-se de carne, como pede a igreja. Há elementos que, praticados, são regrinhas que edificam na oração nossa santidade, nossa vida. Lutemos, trabalhemos incansavelmente pelo reino, sejamos ofertas vivas, como a cruz de Jesus nos é grande oferta neste tempo e herança de salvação. Aproveitando também a oportunidade neste programa, mais uma vez manifestamos ao nosso amigo Padre Fernandinho, que agora vai trabalhar e morar em Resende, a nossa gratidão. Há amigos que valem mais do que irmãos. Eu sei o quanto o Padre Fernandinho teve tempo, organizou sua vida para me ajudar quando estava lá na paróquia de Santa Rita, em Ritápolis. De volta e meia lá, era o meu Cirineu, o meu apoio. Então fica aqui nossa gratidão pelo bem que ele nos fez, passando por aqui na paróquia de Dom Bosco e na nossa região, como também por seu carinho à minha terra natal, ao cuidado do meu povo no tempo que lá estava. Que Deus o acompanhe, o abençoe e lhe conceda ainda mais forças pela vida para que seja, como foi aqui entre nós, presença do amor de Deus. Padre Fernandinho, obrigado por tudo, pela amizade, pelo exemplo de vida e de fé que o Senhor nos deixa como testamento vivo para continuarmos a jornada. Deus o abençoe na sua nova caminhada. E a você que nos acompanha no programa, mais uma vez, trilhemos os caminhos da santidade. Busquemos o tempo da graça e da conversão. Grato pela oportunidade no programa, um abençoado final de semana para todos nós. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, devotos de Nossa Senhora Auxiliadora São João Bosco, radioouvintes do programa Voz da Paróquia Santuário São João Bosco. Com muita alegria os acolhemos novamente para meditar sobre a Santíssima Eucaristia, sacramento central da Santa Igreja Católica. A celebração litúrgica da Eucaristia, a missa de todos os séculos. Desde o século II, temos o testemunho de São Justino Mártir sobre as grandes linhas do desenrolar da celebração eucarística, que permanecem as mesmas até nossos dias para todas as grandes famílias litúrgicas. Assim, escreve, pelo ano 155, para explicar ao imperador pagão Antonino Pio o que os cristãos fazem. No dia do sol, como é chamado, reúnem-se no mesmo lugar os habitantes, quer das cidades, quer dos campos. Leem-se, ora os comentários dos apóstolos, ora os escritos dos profetas. Depois, quando o leitor terminou, o que preside toma a palavra para aconselhar e exortar à imitação de tão sublimes ensinamentos. A seguir, pomos-nos todos de pé e elevamos as nossas preces por nós mesmos, os outros, onde quer que estejam, a fim de sermos considerados justos pela nossa vida e pelas nossas ações, e fiéis aos mandamentos, para assim obtermos a salvação eterna. Quando as orações terminaram, saudamo-nos uns aos outros com o ósculo santo. Em seguida,
leva-se àquele que preside aos irmãos pão e um cálice de água e de vinho misturados. Ele os toma e os faz subir, louvor e glória ao Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo, e rende graças, em grego, Eucharistian, longamente pelos fatos de termos sido julgados dignos destes dons. Terminadas as orações e ações de graças, todo o povo presente prorrompe numa aclamação dizendo Amém. Depois de o presidente ter feito a ação de graças e o povo ter respondido, os que entre nós se chamam diáconos distribuem a todos os que estão presentes pão, vinho e água eucaristizados e levam também aos ausentes. A liturgia da Eucaristia desenrola-se segundo uma estrutura fundamental que se conservou ao longo dos séculos, até os nossos dias. Desdobra-se em dois grandes momentos que formam uma unidade básica: a convocação, a liturgia da palavra, com as leituras, a homilia, oração universal; a liturgia eucarística, com a apresentação do pão e do vinho, a ação de graças consecratória e a comunhão. Liturgia da palavra e liturgia eucarística constituem juntas um só e mesmo ato de culto. A mesa preparada para nós na Eucaristia é, ao mesmo tempo, a palavra de Deus e do corpo do Senhor. Por acaso, não é exatamente este o movimento da ceia pascal de Jesus ressuscitado com os seus discípulos? Estando a caminho, explicou-lhes as Escrituras. Em seguida, colocando-se à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu, distribuiu a eles. Caros radioouvintes, nossa gratidão por nos ouvir. Vamos agora relembrar tudo isso dentro dos nossos livros de catequese, buscando aconselhamento e orientação junto às nossas catequistas, ou também seu pároco, que é o principal catequista da Eucaristia na sua paróquia. Fique com Deus, um grande abraço. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, São João Bosco, e sobre todos nós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Atualize seus conhecimentos católicos adquirindo as recentes publicações que a livraria Stella Matutina coloca à sua disposição. Livros, cartões, chaveiros, CDs, DVDs, botões, chapeados, medalhas, escapulários e terços. Visite-nos à Rua Aureliano Pimentel 265, no bairro das Fábricas, ou ligue 3371 2052. Há vários anos no ramo, as confecções João 23, do Márcio Salomão, na Avenida Leite de Castro, no número 1168, oferecem diversas opções para que você seja o centro das atenções em todas as ocasiões, vestindo o que há de melhor na moda masculina ou feminina. Confira pessoalmente ou entre em contato pelo telefone 3371 1953. Pensou em reforma ou construção? Nas Ferragens União você tem a solução. Ligue 3371-2389 ou vá diretamente à Rua Paulo Freitas 143, na área central da cidade, onde você encontra material de acabamento elétrico e hidráulico com preço, qualidade e variedade, como argamassa, gabinete, peças, pias, pisos, telas, tintas e muito mais.
Através de grandes promoções semanais, o supermercado Agostinho contribui para que você tenha uma alimentação saudável e de qualidade pelo menor preço. Procure-o na Avenida Leite de Castro, número 430, no bairro das Fábricas, onde sua economia é classe A. O telefone 3371-3133. Ao homenagear seus familiares ou amigos, promovendo festas de aniversário, batizados, casamentos ou confraternizações, Disque Cerveja Santa Rita, pelo telefone 3371-7403 ou 3371-3371. Situado à Praça Raul Soares, 135, na região central da cidade, além de bebidas destiladas, água mineral, cervejas e refrigerantes, tem opções como aluguel de cadeiras, mesas e freezers. Ensino, qualidade, competência e responsabilidade fazem do Centro de Educação Psicomotora um referencial no ramo de cultura. Informações pelo telefone 3371-3566 ou a rua José Maria Xavier, número 140, nas proximidades da Igreja de São Francisco. O Espaço Corpo Estúdio, a rua Antônio Augusto da Silva 33, próximo à ponte de Santa Cruz de Minas, apresenta opções para você cuidar da sua saúde física e mental. Pilates, solo e aéreo, treinamento funcional, plataforma vibratória, balé e muito mais. Contate-nos para fazer uma aula experimental e também sem taxa de matrícula. Telefones 3372-2731 ou 98839-9488. Sua saúde agradece. San Mosco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes, ejemplar, muy querido, queremos seguir tu camino. Caros amigos e ouvintes da Rádio Emboabas, hoje faremos o comentário do Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 10, que será lido no próximo domingo, que é o segundo domingo da Quaresma. Diz o seguinte: Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhes Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Bom, então agora vamos ao comentário. Nós vimos no domingo passado que o caminho de Jesus não é triunfalista, pois ele terá de enfrentar as forças que não aceitam o projeto do Pai, que ele veio anunciar, que é liberdade e vida para todos. Mas a ação de Jesus na história não caminha para o fracasso, e sim para a vitória. E neste momento é revelado a Pedro, Tiago e João o sinal dessa vitória de Deus sobre todos os projetos de morte, a transfiguração. Ela acontece sobre uma alta montanha, recordando o Monte Sinai, lugar das grandes revelações de Deus
no Antigo Testamento. Marcos diz que as roupas de Jesus ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira do mundo as poderia clarear. Essas vestes simbolizam a vida em plenitude. Jesus havia dito aos discípulos que iria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes, os sacerdotes e doutores da lei, e que deveria ser morto. Agora, nesse momento, é mostrado que Deus Pai irá transformar a morte em vida, e vida plena. O poder de Deus é maior do que o poder daquelas pessoas que queriam matar Jesus, pois o nosso Deus é o Deus da vida e não o Deus da morte. Depois o texto continua falando que apareceram-lhe Elias e Moisés, que conversavam com Jesus. Essas duas personagens são importantes porque representam o profetismo e a lei do Antigo Testamento. A conversa de Jesus com eles, embora não seja dito o que conversavam, indica que não há uma ruptura entre o projeto de Jesus e o projeto de Deus revelado no Antigo Testamento. Ao mesmo tempo, porém, mostra que Jesus inicia uma nova etapa, a última, em que o reino de Deus entrou de vez na história e caminha para a sua realização definitiva. Nós temos a reação de Pedro diante dessa visão. Pedro desconhece que se trata de um sinal da vitória. Ele diz: Mestre, é bom ficarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro já quer se instalar numa situação definitiva e gloriosa. Ele quer fazer 3 tendas. Esquece-se completamente da repreensão que Jesus lhe fizera quando não queria aceitar que o Messias deveria sofrer e morrer. Pedro continua ainda pensando nas coisas dos homens, isto é, com uma ideia triunfalista do seguimento de Jesus, acreditando que ser discípulo de Jesus é participar de sua glória sem realizar uma prática que provoca reações perigosas e até que causam morte. Diante da atitude e acomodação que Pedro demonstra, a cena seguinte faz com que os outros discípulos se desinstalem. Então desceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho muito amado, escutem o que ele diz. E de repente eles olharam em volta e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Essa cena lembra de perto o batismo de Jesus e o que lá aconteceu. Jesus é chamado de Filho amado e, portanto, confirma de novo que ele é a presença de Deus no meio dos homens. Os discípulos são convidados a ouvir o que Jesus, o Filho de Deus, diz. É justamente tudo o que Pedro havia esquecido. Ao querer se instalar numa situação de triunfalismo, imaginando que a vitória surge de maneira mágica, sem necessidade do seguimento de Jesus na história, na vida concreta, hoje e aqui. E essa realidade aparece na figura humana de Jesus, que já havia chocado e escandalizado muita gente. A incompreensão ainda perdura. Jesus precisa advertir os discípulos para que não digam nada antes da ressurreição, pois eles poderiam transmitir ainda uma ideia triunfalista do seu seguimento. Ou pior ainda, eles continuam não entendendo o que é a ressurreição. Tudo isso nos leva a refletir que nossas vitórias particulares, nossas experiências que têm sabor de eternidade, são de fato lampejos da vida em plenitude que Deus quer dar a todos nós. Meus caros irmãos e irmãs, não devemos nos acomodar em nossas glórias particulares, ainda precárias. Enquanto existirem a exploração, a marginalização, a escravidão, o reino de Deus ainda não se instaurou definitivamente. Nosso Senhor Jesus Cristo iniciou a construção desse reino. Conta com a colaboração de cada um de nós. Somos convidados a voltar para essa realidade e continuar sua prática libertadora. Então precisamos ficar atentos para não cair nesse triunfalismo,
mas sabermos que, para ressuscitar, Jesus precisou primeiro passar pela sua paixão e morte. A transfiguração que ele apresenta a esses seus 3 discípulos quer mostrar um pouco o que aconteceria no futuro, que Jesus não seria derrotado, que as forças do mal não triunfariam e que a paixão e morte de Jesus seriam passagem para a sua ressurreição, a sua glória. E todos nós somos convidados a viver eternamente com ele. Ele nos prometeu a vida eterna. Que nós possamos refletir então nesse segundo domingo da Quaresma, o motivo, o objetivo da nossa existência, do nosso seguimento de Jesus, estarmos dispostos a enfrentar as cruzes que possam aparecer na nossa vida para derrotá-las e depois com Jesus sairmos vitoriosos. Agora eu gostaria apenas de dar algum aviso. Nós fizemos uma reunião na quinta à noite para podermos preparar a Semana Santa. Fizemos um esboço do que vai acontecer, das confissões comunitárias que teremos e também das celebrações. Vocês fiquem atentos que, tão logo tudo fique pronto, vai ser divulgado. Faremos de uma maneira tal que possamos trazer presente nas celebrações o maior número possível de fiéis, apesar das determinações do distanciamento, né, e da vigilância sanitária. Nós vamos aumentar um pouco o número das celebrações para que assim outras pessoas ou mais pessoas possam participar. Muito obrigado, fiquem com Deus, abraços e até a próxima vez. E chegamos ao final da nossa apresentação de hoje, agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecções João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragens União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lília Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado O Agostinho. Ao saudoso Lorival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire, Dona Sueli, Daniel e Bruno Mazzoni, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal no escritório, estúdio e transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, neste mesmo horário, se Deus assim nos permitir.